Fala aí pessoal, tudo jóia? Eu sou o Herreiro e hoje a gente vai ter a continuação do nosso vídeo de tutoriais e dicas do Clip Studio Paint, né? Começando um desenho do zero até a finalização. E antes de mais nada, eu já quero deixar aqui o Momento Mendigão, pedir para você deixar o seu like, compartilhar com aquele parceiro que também desenha, deixa aqui embaixo os seus comentários, fala aqui comigo se você faz esse processo diferente, ou se você tiver alguma dúvida que queira que eu possa te ajudar aqui, é só falar aqui embaixo nos comentários, se você gostou, se não gostou, dica de vídeo, é só falar pra mim que a gente pode pensar em fazer novos vídeos aqui no canal. Aproveitar para deixar para você aqui também o meu Instagram, né, para você poder me seguir lá, acompanhar todas as artes que eu tô postando por lá. Tem história em quadrinhos também, tem mangá em produção, então vai ter várias novidades por lá e você também consegue acompanhar novidades aqui do canal que vão acontecer muito em breve. Recado dado com sucesso, então bora pro vídeo. Então, feita a line art, o próximo passo aqui é fazer uma seleção externa do desenho. Esse aqui é o grande pulo do gato que eu aprendi não há muito tempo. A gente seleciona toda a parte externa do desenho, né? A gente certifica que tá tudo fechadinho, faz a inversão e pinta tudo de branco. Aí você fez uma base, né? Pelo menos eu começo assim. Eu faço uma base branca e aí eu coloco tudo para ser regrado a essa base branca. Então toda a pintura que eu colocar, ela não vai ultrapassar essa base branca, né? Como você pode ver aí. E aí daí a gente vai pintando e vai fazendo as cores base em camadas separadas, né? Camada da roupa, vai ter a camada da pele mais embaixo, né? Então eu vou colocando, a dica é isso, é você pegar e colocar abaixo todas as camadas que vão estar embaixo, certo? A pele, obviamente, ela vai estar embaixo da camada da roupa, né? Assim como na vida real, a nossa pele está embaixo da roupa, né? E aí alguns detalhes como laço e essas outras coisas vão estar acima da camada da roupa, porque eu quero pintar de uma cor diferente, né? Cabelo vai estar acima da camada da roupa, porque ela vai estar em alguns pontos ali, ela pode passar por cima da roupa. Então vai partir de você ter essa organização, né? Você vai pintando ali, colocando as cores de base em cada detalhe, e a partir daí depois você vai começar a criar outras camadas para fazer as sombras, certo? Você vai vendo aí que eu vou pintando, né? Eu vou colocando, eu gosto de pintar muito com pincel, com lápis, né? Para fazer as cores de base eu uso normalmente um hard, né? Um hard brush, pode ser uma pencil também. Você pode usar aquilo que você acha melhor, mas como é cor de base, você não precisa pegar nenhum pincel estilizado, nem nada que vai te trazer dificuldade. Não sei se você reparou aí, mas eu coloquei a camada da line art com a opacidade um pouco mais baixa, porque eu consigo ver dessa forma aí como que vai ficar as cores, né? Se as cores vão estar ultrapassando a line, se não vai estar, né? E às vezes, se eu quiser mais tarde, sei lá, apagar um pedacinho da line art, eu não tenho esse problema de ficar com algumas partes vazadas ou tremida, né? Então fica tudo muito bonito. Depois eu volto, né, com a line art para opacidade comum, normal. E aí eu posso apagar algum pedaço, alguma parte, né, para fazer alguns efeitos de luz, de sombra também, porque a line art ela tá muito interligada, né, com isso também. E aí eu vou pintando ali, camada do cabelo e das sobrancelhas, normalmente eu coloco numa só. Essa parte então aqui eu entro com uma camada de degradê, que é basicamente um soft edge, um spray, né? E aí eu coloco ali de baixo para cima ali, para onde vai ver a luz, uma coisa bem suave mesmo, que não vai aparecer muito, mas no final dá um charme a mais, né? E aí eu já tô colocando aí uma camada para as sombras, né, na pele, e aí eu vou adicionando as sombras, né? Eu vou fazendo aquela brincadeira ali com soft pincéis macios e com pincéis duros, né? Tô fazendo algumas partes de luz também. A luz eu já vou fazer em uma camada separada. Eu gosto particularmente de começar escurecendo para no final ir clareando, né? É um procedimento que eu faço hoje com muita naturalidade, né? Mas que eu fui pegando ao longo dos anos. Isso aí me facilita bastante, porque eu começo a trabalhar primeiro com as sombras, eu faço tudo quanto é sombra, né? Sombra suave, vou partindo para as sombras mais escuras, eu começo fazendo isso, né? Indo das sombras mais leves para as sombras mais escuras. Nada impede também de você fazer o contrário, né? Na verdade isso aqui é só o meu processo. E por último eu começo fazendo as luzes, né? E as luzes eu começo fazendo da mesma forma. Eu começo com as luzes mais soft e vou partindo para as hard, né? Mais por último. Até que então a gente chega numa camada em que a gente pode fazer o brilho.
É legal você variar também, por exemplo, ali na pele, você vai ver que eu tenho vários tons de sombra ali, e eu sempre vou variando de cores, né? Eu começo às vezes com uma cor mais amarelada para pele, de base, depois eu vou puxando por algumas cores mais avermelhadas, né? Para fazer as sombras, e aí eu vou puxando a gama um pouco mais pro vinho, depois um pouco mais pro roxo, né? Até azul. E é interessante você fazer isso porque você varia bastante, né? As colorações e deixa o desenho um pouco mais dinâmico, né? Do ponto de vista de cores. Então, ali eu vou fazendo algumas cores no cabelo também, eu vou jogando ali depois algumas luzes, né? Suaves, para no final jogar os brilhos e a gente poder ter aquele efeito de mechas do cabelo, certo? É interessante também você olhar bem o seu desenho, né? Aí talvez fique estranho porque você está analisando um desenho feito sobre um papel branco, né? Só que talvez ali parece que as cores da pele e as cores estão um pouco saturadas, mas é que quando eu faço o desenho, na minha cabeça ele já vem o cenário, né? Muitas das vezes, assim, quando a gente faz o desenho sem ter o cenário primeiro, a gente acaba tendo que adaptar depois ao cenário, né? Então, quando eu tô fazendo um desenho, eu já tô pensando muito no cenário que eu vou colocar, se ele vai ser escuro, se ele vai ser mais claro. E aí eu já tenho mais ou menos, né, na minha cabeça já o tipo de peso de cor que eu vou ter, né? O tipo de saturação, né? O tipo de sombreamento que eu vou fazer, né? Se eu vou variar mais para as cores mais escuras ou mais claras, né? E tudo isso influencia se você já tem o cenário que você vai ter em mente, né? A iluminação do cenário que você quer jogar. E o ideal é tipo assim, que você não faça tentando adaptar o cenário ao personagem. Mas se você tiver o cenário já na sua cabeça, você vai estar adaptando o personagem ao cenário. Não sei se eu consegui expressar legal, mas assim, a gente tem que ter em mente que tudo tem que ficar harmônico, né? O personagem normalmente, a iluminação dele vai conversar com a do cenário, né? Então eu faço muitas das vezes isso que você tá vendo aí, eu jogo as sombras primeiro, a sombra projetada do personagem, né? Como ela tá vista de cima, né? Tá ajoelhada no chão. Então eu começo ali fazendo a sombra projetada nela, né? A sombra bastante escura ali, bastante pesada, porque o ambiente vai ser um pouco mais escuro também, né? E de alguma forma eu planejei também jogar uma cor ali vinda de cima, um pouco mais ali da esquerda, né? Isso daí depois eu vou colocar de uma maneira que fica mais legal. Eu vou adicionar alguns elementos também, como vocês já tinham visto na parte de line art ali, né? Um sabãozinho ali e tal, isso aí, né? Dá uma graça no desenho, não deixa o desenho ficar apenas ali a personagem. E a gente vai jogando os objetos também, a gente vai fazendo os objetos terem luz e terem sombra também, porque eles estão no mesmo cenário, né? Imagina você estar num cenário e você vê tudo com sombra, né? O personagem com sombra, tudo, mas um objeto que parece ali que está flutuando, né? Porque ele está sem a sombra, ele não se adequa ao cenário. E aí a gente vai adaptando, vamos fazendo. Aqui eu tô fazendo a line art por último, né? Eu caprichei um pouco mais na personagem, que é o que eu queria mostrar pra vocês no começo. E aqui eu vou adicionando alguns outros objetos no chão aqui. E esse objeto também vão ter sombra, vão ter luz, né? Tem um espanadorzinho aqui, porque ela é uma faxineira, né? Isso aqui vai ser uma revista em quadrinhos, que eu tô desenvolvendo, né? Pro público adulto, né? É um trabalho comissionado que a gente tá fazendo aí. E vai estar em breve também no portfólio, né? Quem tem aí mais de 18 anos pode acompanhar também. E, cara, é isso, entendeu? Você pode ver aí, a personagem já está praticamente pronta, né? Agora a gente está mexendo aí nos elementos do cenário, vamos colocar sombra nele, né? É o mesmo processo da personagem, jogar as cores de base, né? A gente vai pintando bem intuitivamente mesmo, é basicamente isso, né? Caneta ou pincel duro para você pintar, fazer as cores de base. Você pode separar em camadas se você quiser, mas para objeto assim, geralmente eu nem separo, cara, porque é uma coisa muito simples e normalmente você não vai ter tanta necessidade de mexer, né? Eu coloquei ali também uma textura no chão, né? De um mármore, uma coisa assim um pouco mais leve assim também, para não ficar só aquele chão com aquela cor batida. E aí, como eu te falei, eu vou adicionando ali as cores, né? Vou adicionando as sombras, né? Do objeto. Também vou adicionar as sombras nos objetos, né? Porque eles vão ter sombras e luzes também. Então eu venho com as sombras primeiro, como eu fiz na personagem. Depois eu venho por último adicionando ali as luzes, né? E os brilhos, né? Na parte que vai ter. Que fica legal também jogar uma espumazinha naquele balde ali,
né, alguns brilhos na água, né, até para dar essa impressão de água. Vou te confessar que não é muito fácil, né, fazer esse efeito de água, né, dá um pouquinho de trabalho, eu não tenho muita paciência. E sei lá, eu acho que faz parte do desenhista também, né, a gente tem coisas que a gente gosta de fazer e coisas que a gente não gosta. Eu particularmente detesto fazer cenário, cara, é uma coisa que, cara, me tira a minha paciência, porque eu não gosto de ficar muito tempo parado, né? Eu gosto muito de desenhar o personagem em si, mas o cenário eu vou te falar que é algo que me enche um pouquinho a paciência. Mas tá aí, o resultado ficou legal, eu gostei. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e indica o vídeo para as pessoas que também curtem, para aquele seu amigo que desenha. E é isso aí. Um abraço e tamo junto.